Olá, bem-vindo a mais um episódio do Causos e Causas, o seu podcast jurídico. Bom, para hoje, nós acompanhamos aqui, está começando mais um Causos e Causas, o seu podcast de histórias, direito e cidadania. Hoje vamos conversar sobre como a advocacia atravessa fronteiras, desde as relações de trabalho até o impacto dos direitos humanos e da geopolítica no nosso cotidiano. Para nos ajudar a entender esse cenário complexo, recebemos hoje o Dr. John Lennon. Com 12 anos de estrada na advocacia, ele traz uma bagagem acadêmica de peso, é pós-graduado em Direitos Humanos pela PUC Rio Grande do Sul, em Geopolítica pela PUC Minas Gerais, e em Direito e Processo do Trabalho pelo Damásio. Além de toda essa atuação técnica, ele também contribui para a classe como diretor-tesoureiro da subseccional da OAB de Afogados da Engazeira. Dr. John Lennon, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, André. Você já havia me convidado em outras oportunidades. Infelizmente não foi possível estar aqui antes, mas dessa vez deu tudo certo. Tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa. Muito bem. Dr. John Lennon, eu queria conhecer primeiro, o homem por trás aí dos títulos, tá? Não podemos começar sem perguntar, ser o John Lennon da advocacia, do PAGEU, já rendeu algum caso engraçado em audiência ou com algum cliente? Já rendeu perguntas, Muitas. Do porquê do nome, todos pensam que é uma homenagem, mas na verdade não é. Ah, não? Não é uma homenagem. Minha mãe achou bonito o nome, colocou. Bom, eu gosto, destaca um pouco, E rende perguntas e curiosidade, tanto Muita de clientes curiosidade. como de outros colegas, de juízes, magistrados. Uhum. Então não tem nada a ver com o John Lennon, cantor o dos Beatles. Com dos Beatles. Ah, tá. E nessa jornada de 12 anos, se o senhor pudesse voltar para o John Lennon do primeiro dia de advocacia, qual conselho o senhor daria para ele sobre sobre a realidade do sertão? Olha, André, o conselho seria seguir em frente, que vai dar tudo certo. Porque deu tudo certo. A advocacia é uma construção. Eu tenho uma frase que quem persevera na advocacia prospera. Não é fácil, mas eu acho que a gente não tem como separar o profissional do pessoal. E a nossa vida pessoal nos forja o nosso profissional. Ela molda como nós vamos ser profissionalmente. Então, toda a bagagem que eu tive até chegar ao primeiro dia da advocacia me deu base, me deu sustentação para seguir nessa carreira que eu escolhi. Eu fiz o caminho inverso. Eu era servidor público, larguei o serviço público e me dediquei somente à advocacia. Geralmente o pessoal faz o contrário, ou se forma em direito e vai buscar um serviço público pela estabilidade. Quando eu me formei, eu já era serviço público, larguei o serviço público pela advocacia, por algo que eu acreditava e ainda acredito, e estou há 12 anos nesse caminho. O senhor era servidor de que área? Eu era servidor público do Estado de Pernambuco na área da educação. Trabalhava em secretarias de escolas e exerci esse cargo de 2010 até setembro de 2015. Ainda teve um período de 1 ano e 9 meses que eu comecei a advogar em 2014, desde o início de 2014. Então, ainda tive um período de 1 ano e 9 meses que eu advogava de manhã até 1 da tarde, ia para o serviço na parte da tarde, na parte da noite, para o serviço público. Tinha a compatibilidade de horários. O serviço não era incompatível com a advocacia, A única restrição é que eu não poderia advogar contra quem me remunerava, que no caso era o Estado de Pernambuco, mas não impedia de exercer minha profissão. Aí chegou o momento, tanto de carreira como de vida, que eu percebi que o serviço público não era para mim. Isso me afastou não só daquele serviço especificamente, mas de qualquer desejo de prestar concursos. Na verdade, eu já tinha sentido isso antes mesmo de começar a advogar. E passei, desde setembro de 2015, a me dedicar exclusivamente à advocacia. O escritório... E pediu exoneração.
Exato, pedi exoneração. A conversa é mais longa. Na verdade, eu nem cheguei a pedir exoneração em um primeiro momento. Não me concederam nenhuma licença e eu, ainda um pouco rebelde, simplesmente deixei de ir. Anos depois, né, uma história até um pouco engraçada, anos depois eu fui abrir o Simples da advocacia e o contador me informou, olha, tem um vínculo em aberto com o Estado. Eu disse, um vínculo aberto? Mas faz tanto tempo que eu saí e ainda tem um vínculo em aberto. E realmente estava em aberto, né? Claro, desde o momento que eu saí, eu não recebi mais nenhum salário do Estado, nada. Até por isso imaginava que não existia mais nenhum vínculo. Aí sim pedi exoneração. E a exoneração retroage, né? Desde o momento que eu deixei o serviço público. Que eu me lembro muito bem, num dia 4 de setembro de 2015, foi a última vez que eu fui trabalhar em um cargo público, né? Na Escola Antônio Timóteo, em Serra Talhada. Curioso. É. Não foi chamado de doido, não, porque a gente sabe que a maioria das famílias tendem a torcer para que o filho se torne um funcionário público pela estabilidade, aquela coisa toda e tal. Né? Não chegaram a falar, não, ô, Não, que é não. isso? Né? Todo mundo querendo a estabilidade e você largando a estabilidade? Há um certo receio da família, né? Acredito que sim, porque, como você falou, a estabilidade. Eu venho de uma família humilde, sou filho de agricultores. A estabilidade ela traz uma certa segurança, né? Mas eu tenho certeza que a família sempre confiou muito em mim. E eu já estava trilhando um caminho na advocacia, né? Já tinha 1 ano e meio na advocacia, as coisas já estavam começando a dar certo. O início da advocacia, principalmente para quem não tem o famoso QI, o que indique. Eu Uhum. comecei realmente do zero. É difícil, o início da advocacia é bastante difícil, até os dias atuais ainda é. Mas com 1 ano e meio eu já comecei a ver que daria certo, a dar os primeiros passos. E como eu disse no início da conversa, não há como separar o pessoal do profissional. Pessoalmente, eu percebi que o serviço público não era para mim. E me dediquei única e exclusivamente à advocacia e deu certo. Está dando certo até hoje. Coisa boa. Doutor, com pós-graduações em áreas tão distintas, né? Trabalho, geopolítica e direitos humanos, o que une esses temas no seu coração? Né? Foi o quê? O desejo de entender o mundo ou de mudá-lo? As duas coisas. A pós-graduação em Direito do Trabalho eu fiz logo quando terminei a faculdade. Eu cursei Direito na FIS, e aqui eu gostaria de destacar, eu fiz Direito graças ao programa Universidade para Todos, o ProUni, programa do governo federal, e só pude cursar a faculdade de Direito graças a esse programa, porque eu não tinha condições financeiras naquela época de arcar com os custos de um curso de Direito. Então é sempre bom destacar isso. Em um momento de tanto fanatismo político, Uhum. as pessoas começam a confundir as coisas e deixam de dar valor ao que realmente importa. Programas como esse, como o ProUni e outros, são extremamente importantes, principalmente para a nossa realidade aqui do sertão, do Pajeú, onde há uma pobreza muito grande, uma diferença social muito grande. E programas como esse atuam para ascensão social, para que pessoas de condição financeira menor, inferior, possam alcançar cargos, né, e ascender socialmente, não só a pessoa em si, mas toda a família e a comunidade. Nós sabemos a diferença que há entre o sertão de hoje e o sertão de 20 anos atrás. Quando eu comecei a faculdade, o sertão de 20 anos atrás, eu comecei a faculdade em 2009, né? 16, 17 anos atrás. Então, quando eu termino a faculdade, André, na verdade, eu morava em Quixaba com os meus pais e trabalhava na escola Soldano Pereira de Carvalho, que é a escola estadual, que fica na cidade de Quixaba. Quando eu termino a faculdade, eu tinha um anseio já definido de advogar. Eu já queria advogar. Inclusive, dentro daquele tumulto na cabeça de quem está terminando uma faculdade e quem está desgostoso com o serviço que está praticando, que era o cargo público, o desejo de ter liberdade de advogar, ele
tinha um enfrentamento direto com o medo, né? Óbvio, isso é claro. Uma das coisas que não me ajudou, mas contribuiu para que eu decidisse, foi justamente um programa de entrevistas como esse. No caso, um programa do Jô, que ele estava entrevistando o professor Clóvis de Barros Filho. E o Grande figura. Grande figura. E o professor Clóvis de Barros, ele fala de quando ele decidiu ser professor. E ele fala sobre o momento de felicidade. Qual é o momento de felicidade? O momento de felicidade é aquele que você não quer que acabe. Naquela entrevista, Clóvis fala que quando ele deu aula, quando ele falou, quando ele se expressou, quando ele usou a sua didática, ele percebeu que aquele momento ele não queria que acabasse, que era aquilo que ele queria fazer para a vida. E, mais uma vez, o pessoal falou mais alto e eu disse, não, eu quero advogar, eu não quero isso não está me fazendo bem. Eu não tinha certeza naquele momento se a advocacia ia me trazer felicidade, mas eu sabia que o que eu estava fazendo no momento não trazia. Então, no 9º período da faculdade, eu fiz o exame da OAB, passei. Então, eu passei o último ano já da faculdade já aprovado na OAB. Logo quando terminou a faculdade, eu tiro a OAB e já começo a advogar. Logo em seguida, nesse mesmo período temporal, eu inicio a faculdade em Serra Talhada, porque quando eu me formei, outro ponto importante, né, e uma marca da nossa região, a cidade de Quixaba é uma cidade muito pequena, menor do que São José do Egito. E não existia nenhum profissional da cidade trabalhando na cidade. E eu não falo só do direito, da advocacia. Todo profissional. Não existia um médico de Quixaba trabalhando em Quixaba. Não existia um dentista trabalhando em Quixaba, um psicólogo, um engenheiro, um arquiteto, até enfermeiro. Acredito que se existisse eram poucos, realmente, com a formação em enfermagem. Então, terminando a faculdade de Direito, que a faculdade de Direito, nós sabemos, não forma um advogado, ela forma um bacharel. A advocacia é mais 500, a advocacia se aprende no dia a dia, na prática. Eu resolvi ir para a Serra Talhada, então pedi remoção do meu cargo público, de uma escola estadual de Quixaba para uma escola estadual de Serra Talhada, e iniciei meu escritório em Serra Talhada. Foi o momento também que eu iniciei a pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, que naquela época ainda era bastante ativa, depois da reforma trabalhista diminuiu muito, mas o direito do trabalho era um dos principais campos de atuação da advocacia na nossa região. Ainda é, mas em um grau bem menor do que era naquela época, nós estamos falando de 2014. Então, eu iniciei essa pós-graduação, contribuiu para o início da minha carreira, para o exercício da advocacia. Continuei em Serra Talhada por 2 anos. Pedi remoção pedi exoneração, na verdade, saí do trabalho, do cargo público em setembro de 2015. Continuei ainda em Serra Talhada, 2014, 2015, onde eu tinha um escritório, mas quando eu vinha para Quixaba nos finais de semana, eu passava os dias atendendo pessoas que sabiam que eu era advogado e iam me procurar na casa dos meus pais. Eu não tinha escritório em Quixaba. Então, eu percebi ali um mercado, um campo de atuação, que na minha própria cidade, porque existia uma ignorância, inclusive da minha parte, de imaginar que Quixaba não comportaria, não seria suficiente. Não teria demanda. Não teria demanda para eu exercer minha advocacia, o que é normal. Se você vê o desenho da cidade na época, onde nenhum profissional de lá existia, não existia nenhum tipo de referência para mim. Então, eu comecei em Serra Talhada, mas aí eu vi que a demanda em Quixaba foi só crescendo, crescendo. Graças a Deus, foram confiando no meu trabalho, o trabalho foi dando certo. A melhor propaganda para a advocacia é o boca a boca. Hoje nós temos todo tipo de tecnologia, você conhece elas muito melhor do que eu, mas a melhor propaganda para a advocacia ainda é o boca a boca. É o cliente ir no seu escritório, sair satisfeito da consulta, do atendimento, sair satisfeito com o seu trabalho, seja um ganho de causa ou não, e indicar você para outras pessoas. Olha, fulano é um bom advogado. Então isso, graças a Deus, aconteceu comigo. Eu percebi que Quixaba tinha essa possibilidade, tinha esse porte, e abri o escritório em 2016 em Quixaba.
E voltei a morar em Quixaba. E com o escritório somente lá, não quis me dividir em dois, Quixaba e Serra, que foquei somente em Quixaba, onde estou até hoje. Com o passar do tempo, para falar das pós, eu senti uma necessidade acadêmica, digamos assim. Foram anos e anos dedicados somente à advocacia e eu senti uma necessidade acadêmica porque, no fundo, eu sempre gostei. Mas o exercício da advocacia, ele consome sua energia, o tempo. Uhum. Nós estamos distantes dos grandes centros, né? Então, eu tinha que fazer uma escolha. Nesse período de tempo, eu fiz um curso de atualizações jurídicas na UBA, na Universidade de Buenos Aires. Foram 4 idas entre 2016 e 2018. Contribuiu muito também para o meu crescimento pessoal. Tanto pessoal e profissional na área do conhecimento mesmo em si. Não da prática da advocacia, mas do conhecimento. Mas depois de 2018 não fiz mais e senti essa necessidade acadêmica. Geopolítica eu sempre gostei. Sempre fui apaixonado por geopolítica, relações internacionais, a geografia, história. E eu queria muito fazer esse curso. Já vinha acompanhando uma turma que existia na PUC Minas, né, uma pós-graduação virtual, aulas ao vivo, mas de forma virtual. E decidi fazer esse curso da PUC. Paralelamente, fiz também a pós-graduação em Direitos Humanos na PUC Rio Grande do Sul, também de forma virtual. Ser uma área que eu acho cada vez mais necessária. E aí eu não estou falando no direito, mas na vida das pessoas, da forma com que o mundo caminha, e que eu acredito que conversa muito bem com a geopolítica atual, no dia a dia das pessoas e se influencia no dia a dia das pessoas. Uhum. Então eu fiz a pós-graduação, tanto na área da geopolítica como na área de direitos humanos. A pós em direitos humanos eu concluí há cerca de 1 ano, e a pós em geopolítica tem alguns 6 meses. Foi concluída. É distante da minha área de atuação, eu atuo no direito previdenciário, né? Ações contra o INSS, como as pessoas falam comumente, atuo no direito civil, tanto na área do consumidor, direito imobiliário, família, e atuo no direito do trabalho. Então, eu escolhi essas 2 pós não por uma questão profissional do exercício da advocacia, mas por uma questão pessoal e profissional no sentido de conhecimento. Uhum. Eu acredito que quanto mais você se torna uma pessoa com conhecimento, automaticamente o profissional, ele agrega ao profissional. Você se torna um profissional melhor. Mesmo que aquela área que você está estudando não tenha direta ligação com sua prática. Acredito que é impossível dissociar a pessoa do profissional e é assim que eu trabalho. Uhum. Mas no seu dia a dia de trabalho no direito previdenciário, o senhor ainda consegue pensar coisas da geopolítica e dos direitos humanos, dessas 2 especializações, para dentro do seu trabalho como advogado? Com certeza. Até porque o direito previdenciário, ele é um direito social. Principalmente na nossa região, onde nós temos pessoas que realmente carecem, em caráter de miserabilidade, carecem de benefícios. E há, no Brasil e no mundo, um confronto direto contra políticas que buscam essa equidade no social. Vou falar de uma forma mais clara. O Brasil tem hoje um problema fiscal de dívida, e quando se ataca esse problema fiscal de dívida, ninguém ataca o fato dos bilionários não pagarem impostos. Ninguém ataca o fato de cortar benefícios, benesses de políticos, inclusive do poder judiciário, de magistrados. Mas se ataca a pessoa que vive na roça e ganha um salário mínimo para sobreviver, ou um deficiente que ganha um salário mínimo para sobreviver. Então, quando a gente trata de direito previdenciário, a gente está tratando de direito social, a gente está tratando de política de Estado. Isso tem relação direta com os direitos humanos.
você está garantindo ali a dignidade da pessoa humana. Um benefício muito comum aqui na nossa região, o BPC Loas. Eu vejo muitas críticas, principalmente da área do mercado financeiro, com quem eu gosto, né, invisto e observo. Eles falam BPC Loas como se fosse algo banal. Nunca vi ninguém dizer o que é o BPC Loas. O BPC Loas é pago para o deficiente, para uma pessoa que tem uma deficiência, que vai impedir ela de exercer uma profissão que garanta a sua subsistência. Ou para o idoso, com mais de 65 anos de idade, que não tem o mínimo para garantir sua subsistência. Nós estamos falando aqui de dignidade da pessoa humana. E nós não estamos falando de uma fortuna que é paga, nós estamos falando de um salário mínimo. Como já está dizendo, é o mínimo para que essa pessoa possa sobreviver. Então, quando nós tratamos de direito previdenciário, nós estamos falando, em última instância, de um direito social, de uma política de Estado que deve ser preservada e nós devemos lutar por isso, inclusive a advocacia, a OAB, para que esses direitos sejam garantidos. Nós tivemos, em 2017, salvo engano, uma reforma trabalhista que trouxe benesses, sim, para a área do setor econômico, mas também que trouxe muitos malefícios para o trabalhador. Isso foi sentido na pele pelos trabalhadores, por advogados que atuavam. Eu tinha colegas que atuavam basicamente na área trabalhista e somente na área trabalhista e que os colegas me falaram, olha, não sei o que é que eu vou fazer mais. E não foi uma mudança, André. As pessoas acham que para se tirar um direito de uma pessoa, você precisa colocar na lei. Pronto, aqui dá o direito ao benefício Loas. Agora não dá mais. Não. Não é necessário grande alarde. Uma simples modificação, um simples requisito a mais, já consegue retirar grande parte daqueles beneficiários do acesso a esse direito. Então, nós temos que ficar sempre atentos, porque o advogado, quando atua, não só na área previdenciária, na área do consumidor também, e principalmente aqui na nossa região, o advogado, quando atua advogando para pessoas carentes financeiramente, ele é um ator social. Eu vejo isso para mim e levo para a minha profissão. Eu não atuo só pelos honorários. E garanto a você, falo com sinceridade, muitas vezes a gratidão que você enxerga nas pessoas e a quantidade de pessoas que já choraram no meu escritório porque receberam um benefício previdenciário, isso vale muito mais do que qualquer honorário que você receba. Porque o honorário você vai receber, vai gastar, daqui a um ano você nem vai se lembrar que recebeu. Mas a gratidão daquela pessoa fica. Então, a sua profissão, de alguma forma ou de outra, ela conseguiu alterar um ato social ali, um fato social. Ela conseguiu modificar o dia a dia de uma família. Então, todo advogado, eu tenho isso muito presente no exercício da minha profissão. Todo advogado é um ator social, possui importância ímpar, inclusive para o combate da desigualdade social. Muito bacana a sua forma de pensar e ver o advogado de ver o direito, né? Principalmente o direito previdenciário nessa questão. Agora, o senhor fez especialização em direito do trabalho. Fiz especialização em direito do trabalho. Mas resolveu atuar em previdenciário. Desde a faculdade eu sempre tive uma aproximação com o direito previdenciário. Quando eu terminei a faculdade, fiquei na dúvida entre o direito previdenciário e o direito do trabalho, acabei escolhendo o direito do trabalho, também atuo no direito trabalhista. Mas o direito previdenciário é como... Na verdade, André, algumas coisas acontecem porque tem que acontecer, já diria o poeta, né? Primeiro, eu não escolhi fazer a faculdade de Direito. Eu não tinha essa pretensão de fazer a faculdade de Direito. Eu consegui a bolsa, iniciei a faculdade de Direito, já havia passado em outros vestibulares e em outros cursos, e na primeira semana vi que aquilo era para mim. Foi a primeira vez que eu sentei e vi um professor explicar alguma coisa e eu não entendi nada.
Depois daquilo já tiveram várias outras, mas aquela foi a primeira. E ali eu defini, não, eu quero isso, é isso que eu quero. E, ao mesmo tempo, a advocacia sim eu escolhi, mas a área da advocacia que eu estou trabalhando e que eu trabalhei, eu também não cheguei a escolher. Isso é demanda. Quando eu comecei a advogar, eu percebi uma enorme demanda na minha região em direito previdenciário. E era um direito que eu já tinha uma afinidade, porque eu tinha estudado bem direito previdenciário, conhecia bem as leis. Claro, a prática é diferente, mas aí nós estamos falando da prática da advocacia. Então, automaticamente, eu me tornei um previdenciarista, desde os primeiros dias da advocacia, lá em 2014, e também um civilista, porque também existia um campo muito grande de atuação no mercado de direito civil, que envolve... Quando a gente fala de direito civil, envolve vários campos, né? Uhum. No meu caso, eu atuo principalmente no direito de família, direito imobiliário, sucessões. Então, existia, e direito do consumidor, existia um grande nicho e uma grande necessidade da população com profissionais que atuavam também nessa área. Especialmente na minha região, Quixaba, Carnaíba. E eu digo, essas áreas do direito me escolheram, né? Então, eu estava lá. Muita gente, quando eu estava na faculdade, imaginava que eu seria criminalista, que eu trabalharia com direito penal, porque eu sempre falei assim, sempre apresentei seminários, e a oratória, ela, na prática isso realmente acontece, ela é mais aplicada no direito criminal. O Tribunal do Júri é o principal exemplo, a própria audiência criminal, ela é mais aberta, tem menos burocracia, menos procedimentos, né? O advogado ele fala com mais naturalidade do que nas outras áreas. Mas as áreas que me escolheram não foi a do direito criminal, foi a do direito previdenciário, a do direito civil e a do direito do trabalho, é as que eu atuo até hoje. Atuo na área criminal em parceria com uma amiga colega advogada, que é especialista em direito criminal. Interessante. Né? Não escolheu, foi escolhido. Fui escolhido. Fui escolhido 2 vezes, pelo direito e pelas áreas de atuação. O que eu escolhi, realmente escolhi, foi advogar. Foi advogar. Isso aí foi escolha sua. Escolha minha. Larguei o serviço público. Percebi que eu não queria aquilo, que eu queria advogar. E foi uma escolha minha. E o que me fez escolher a advocacia, André, não foi primeiro uma questão financeira ou algo assim. O que me fez escolher a advocacia foi uma questão de liberdade. Eu queria comandar os meus passos. Eu queria decidir o que eu ia fazer e quando eu ia fazer. E a advocacia, desde que você trabalhe com responsabilidade, obviamente, ela permite isso. É um trabalho estressante, a advocacia não é fácil. Advogar não é fácil. E eu não falo isso para desestimular ninguém, pelo contrário, eu falo para estimular, para que a pessoa que começa na advocacia saiba que ela vai passar por percalços, sempre. No início é mais difícil, você está construindo uma carreira, construindo um nome, as pessoas precisam lhe conhecer, precisam acreditar no seu trabalho, confiar. Confiança demanda tempo, né? Não se adquire confiança do dia para a noite. Tem que persistir, tem que perseverar. E depois vem os problemas do dia a dia, porque a advocacia enfrenta vários problemas. Primeiro, lidar com pessoas não é fácil. Nós lidamos com pessoas o tempo inteiro. Tanto servidores, magistrados, promotores e clientes. Clientes que muitas vezes não têm o conhecimento, não sabem bem como as coisas funcionam. Clientes que estão em um estado de necessidade. E é diferente eu conversar com você, como eu estou conversando agora, e eu conversar com você tendo necessidade de pagar a conta da farmácia, com o seu nome sujo, precisando se aposentar e o INSS negou seu benefício. Isso muda a percepção. A pessoa fica mais ansiosa, fica mais nervosa. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, que todo mundo é ansioso. Então, o advogado ele tem que lidar com todas essas questões. Ele é o elo de ligação, é um clichê, mas é a verdade.
A pessoa não fala com o juiz. Às vezes vai alguém no meu escritório e diz, doutor, eu queria conversar com o juiz. Eu disse, você não vai conseguir conversar com o juiz. E mesmo que você consiga, o juiz não vai poder fazer nada por você, porque ele não pode. Mesmo que ele queira, ele não pode. Você tem que contratar um advogado ou buscar a defensoria pública para resolver o seu problema. Então, é o advogado que absolve esses problemas da sociedade, das pessoas. É a ponte. É a ponte. E leva até o judiciário. E quando chega no judiciário, é uma crítica construtiva. Eu faço críticas construtivas. Muitas vezes o judiciário vê aquele processo como mais um número. Porque existem milhares de processos na vara. Só que o processo não é mais um número. Tem uma pessoa ali, tem uma família atrás daquele número. Ou várias pessoas, várias famílias. E cabe ao advogado demonstrar isso. Com todas as armas que ele tem, seja na escrita, na fala, na atitude. Para advogar precisa coragem. Isso é uma coisa certa. Tem uma frase famosa de um grande jurista brasileiro, Sobral Pinto, né? Ele disse que a advocacia não é profissão de covardes. E realmente não é. Não é mesmo. Para advogar é preciso coragem. Você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar todo mundo. Você tem que estar apto a enfrentar. E quando eu falo enfrentar, não é ir para o combate. Não é desrespeitar. É você colocar a sua opinião e embasar a sua opinião em fundamentos fáticos e jurídicos. Você tem que ter essa vontade, essa gana de modificar, como você perguntou no início, o social, de modificar a sociedade, de modificar a realidade daquele seu cliente. Não basta você fazer o feijão com arroz, o blasé, escrever ali, mandar para o juiz, o juiz vai decidir. É um trabalho constante. Muitas vezes o cliente não sabe disso. Ele pensa que só foi lá, está demorando esse processo, o advogado não está fazendo nada. Isso acontece com todos os profissionais. E aí eu aproveito, até a sua grande audiência, para destacar. A internet, obviamente, ela trouxe ótimos benefícios para a população. A gente não consegue mais viver sem internet. As redes sociais trouxeram ótimos benefícios. A rede social hoje, inclusive, ela é uma rede de comunicação. Muito mais do que o social de socializar, ela é informativa. Então, hoje, em todas as áreas, é difícil você ver um profissional que não tenha um Instagram, que não tenha um Facebook para divulgar o seu trabalho. Então, é uma área de propaganda, é uma área de comunicação. Mas também, como tudo, existe uma parte ruim. E o que é? Nesse mundo frenético por informações, e que as informações vêm e vão cada vez mais rápido, e você vê uma informação hoje, já tem agora, e um segundo depois você já tem que ter outra, né? Fica rodando lá a página da rede social. Um momento como esse aqui, em que a gente pode parar e conversar por vários minutos, é raro. Porque o que gera mais visualização é o 30 segundos, é o 20 segundos. Você tem 3 segundos para chamar a atenção de alguém, senão a pessoa vai, já virou para outro. E a advocacia, que é bastante privada na área da propaganda, né? O Código de Ética da OAB não permite muitas ações, ela utiliza, e tem que utilizar mesmo, as redes sociais. Mas muitas vezes, por essa necessidade de visualizar, o advogado ele traz informações rápidas, ligeiras, que não é que estejam erradas, mas, na maioria das vezes, elas estão incompletas. Porque se ele for explicar tudo, ele vai ter que precisar fazer um vídeo de vários minutos, ou até muito mais do que isso. Então, você tem que chamar a atenção em poucos segundos. Você que tem autismo tem direito a um benefício. Procura um advogado. Aquele chama a atenção, viraliza, todo mundo vai passando de um para o outro. Chega a pessoa lá com autismo e diz, olha, Jolene, eu tenho autismo e eu vi que eu tenho direito a um benefício. Aí vai o advogado, na vida real, dizer, olha, não é bem assim. Mas eu vi no TikTok, mas eu vi um advogado que tem não sei quantos seguidores, ele disse que eu tenho direito, mas não é bem assim. Dá um exemplo prático, já que eu citei o autismo. Eu tenho clientes que têm autismo nível 1, que é a deficiência mais baixa, né? É algo incipiente ainda.
Tenho clientes que têm autismo nível 3 não verbal. Crianças, pessoas que não falam, não porque tem problema nas cordas vocais, mas porque não podem falar por conta da deficiência psíquica, que é o autismo. Então, veja, são classes completamente diferentes de uma mesma doença. E quando a pessoa tem a doença, muitas vezes ela não discerne isso. É muito comum no direito previdenciário a hérnia de disco, né? Quase todo mundo tem hérnia de disco, mas algumas pessoas conseguem jogar bola com hérnia de disco, outras pessoas não conseguem levantar da cama. Então, nesses benefícios, no benefício por incapacidade temporária, se observa se aquela doença que você tem incapacita você para o exercício da sua atividade habitual, ou seja, da sua profissão. E no caso do LOAS, vai observar se aquela deficiência é uma deficiência de longo prazo. A lei hoje define 2 anos, ou seja, é uma deficiência que ela vai lhe impedir de exercer qualquer profissão por pelo menos 2 anos. Além disso, os benefícios, eles trazem, eu estou citando o exemplo aqui do direito previdenciário porque é próximo da população, eles trazem outros requisitos. Por exemplo, no auxílio por incapacidade temporária, você tem que ser segurado do INSS. Aqui uma questão importante. Muita gente não associa o nome, a sigla INSS ao nome. INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Eu costumo explicar para os meus clientes. É um seguro social. É igual um seguro de um carro ou de uma moto. Você paga o seguro todo mês, para o dia que você bater o carro, a moto, você receber o seguro. O INSS funciona da mesma forma. Se contribui, se paga, se você trabalha de carteira assinada, vai vir ali o desconto do INSS. Para um dia que você precisar, eles lhe pagarem. Existe um tipo de segurado, que é o segurado especial. E por que ele é especial? Porque ele não paga a contribuição mensalmente. Só que aí você tem que comprovar o exercício da atividade. Várias profissões, várias atividades laborais se enquadram no conceito de segurado especial. A mais comum aqui na nossa região é o agricultor. Então, o agricultor, ele precisa comprovar que trabalha, que vive da roça, que pratica a agricultura de subsistência. É aquela agricultura que você planta, come, vende um pouco do milho, compra 1 quilo de carne. Esse é o segurado especial. As pessoas não sabem disso. As pessoas acham que basta ter a doença para ter direito ao benefício. E no TikTok, naquele vídeo no Reels, não vai ser explicado isso. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, não é uma crítica a quem faz, pelo contrário. É só um aviso para as pessoas que consomem esse tipo de produto, né? Tanto o Reels, o Instagram, o TikTok, que aquilo é uma informação, mas que cada caso vai ser avaliado de uma forma diferente, a partir das características de cada pessoa. Por isso é importante ir ao escritório de um advogado, que você confie, conversar com o advogado, ele vai lhe fazer perguntas, vai entender o seu contexto social, para ver se você tem direito a algum desses benefícios, ou possibilidade de tentar, de buscar algum desses benefícios, porque não é o advogado que diz se você tem direito ou não, vai ser o INSS ou, no caso o INSS indefira, o Poder Judiciário. Mas o advogado ele vai fazer ali uma primeira avaliação para ver se você tem possibilidade ou não de um benefício. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento de que a internet traz vários benefícios, mas nada substitui a conversa pessoal, a busca por um profissional competente. Então, se eu deixo um conselho aqui para todo mundo, você acredita que faz jus a um benefício, tem direito a algum benefício? Ou você foi lesado no direito do consumidor, você tem um problema de herança na família, que é o desespero, procure um advogado. Converse com o advogado, vá até o escritório do advogado, marque um horário, porque ele vai poder lhe explicar e avaliar o caso muito melhor do que um vídeo de YouTube, de TikTok ou de Instagram. Muito interessante, Dr. John Lennon, muito interessante. Para ver pra gente ver como é que são as coisas. Eu já entrevistei vários previdenciaristas aqui.
duas coisas me chamaram a atenção. Nunca nenhum fez a comparação com a questão do seguro do carro, o seguro da moto, com o seguro social, que eu achei espetacular essa sua explicação, essa sua comparação, né? E essa questão que o senhor falou da forma como o senhor vê essas publicidades, né, nas redes sociais, que eu também não tinha parado para reparar, né? Eu sempre critiquei, eu sempre fui crítico, principalmente ainda hoje, quando eu olho e vejo, pô, mas o cara está prometendo uma coisa que não pode, né? Mas eu não tinha parado para pensar, porque aquilo ali pode ser só um gatilho, um anzol para fisgar, né? Para chamar atenção, para despertar atenção, para que a pessoa vá procurar e se inteirar realmente do que precisa e de como que realmente funciona. Exatamente. Eu sempre vi com um olhar crítico de crítica ruim mesmo, né? Nunca de uma crítica construtiva, não. Né? E o senhor me trouxe esse olhar agora que eu fiquei aqui escutando o senhor falando e, pô, caramba, é isso mesmo, né? Hoje a gente vive é tão rápido, né? Tudo tem que ser rápido, o cara não tem tempo de explicar. Ele faz ali, larga ali o anzol dele ali para poder ver se dá algum resultado, se a pescaria rende alguma coisa. Exatamente. É uma boa analogia. E a advocacia, ela é uma profissão de várias camadas, porque ela é uma profissão muito social. Então, a advocacia se adequa de acordo com o que a sociedade pede. Ao mesmo tempo, a advocacia ela tem esses entraves. Você não pode fazer propaganda, apesar de alguns colegas fazerem de forma irregular, enfim. Mas você, em tese, algumas coisas você não pode fazer, não pode divulgar. Então, o que é que acontece? Você tratou aí da geopolítica. Para a gente trazer um pouco a geopolítica, ou uma discussão que se aproxime da geopolítica. Esse momento que a gente vive, de rede social, de afastamento das pessoas. Porque hoje você sai para conversar com os amigos, está todo mundo olhando para o celular. Eu faço isso, a maioria das pessoas faz isso, infelizmente, né? As relações humanas elas estão cada vez mais distantes, graças a muito às redes sociais. É a tecnologia. E a tecnologia, essas redes sociais, elas viram a janela de conhecimento. Isso traz diversas consequências. A gente pode tratar isso em diversos âmbitos. No da geopolítica, para citar algo rápido como exemplo, isso faz com que o que está nas redes, e você sabe que muito do que está na rede está lá porque alguém quer. Alguém está pagando para que aquilo tenha mais visibilidade e alcance mais pessoas. Aquilo não está alcançando mais pessoas porque é verdade. Aquilo está alcançando mais pessoas porque tem alguém impulsionando aquilo. Uhum. E você consegue transformar alguém num vilão ou alguém num mocinho com essas informações. E você consegue distanciar pessoas, distanciar grupos. É daí onde vem o preconceito. É daí onde vem a misoginia. De você acreditar que o outro é inferior a você. Porque você viu no grupo do WhatsApp e naquele grupo do WhatsApp só tem pessoas que pensam igual a você. Então você está dentro de uma bolha. E naquele grupo só vai vir vídeos e informações diversas que mostram que você é inferior, você é superior àquele outro grupo. Isso traz consequências geopolíticas quando Trump resolve cercar a Venezuela, e aqui eu não estou tratando do mérito de Maduro ou não, que é um ditador, mas eu estou tratando do fato de um país estrangeiro, quando resolve cercar outro país, ele está se colocando num ambiente de superioridade sobre aquele país. E as pessoas daquele país apoiam isso porque elas se acham superiores. Na história, a gente já viu que se achar superior a uma outra raça não deu nada certo. Não deu nada certo. Pelo contrário, deu muito errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Isso também afeta o âmbito do direito, como aquilo que a gente falou. Então, o advogado, ele precisa ser conhecido. Um advogado, ele precisa ser conhecido. Porque quando a pessoa... aconteceu isso comigo, tem um empréstimo aqui que está sendo descontado e eu não fiz esse empréstimo, vou precisar de um advogado. Quem vai ser o seu advogado?
Tem aquela pessoa conhecida que tem aquele escritório, que fala aqui no podcast. Então, o advogado ele precisa ser reconhecido socialmente. É como um político. Às vezes eu faço... O advogado é quase um político. Ele precisa ser conhecido pelas pessoas, porque senão a pessoa vai, na hora que precisar, procurar um conhecido. É como um pedreiro, é como um eletricista. Quem é o pedreiro famoso na cidade é fulano. Estou precisando de pedreiro, vou atrás de fulano. Ao mesmo tempo, ele não pode fazer propaganda para ser conhecido. Então, veja, aí já tem um grande entrave. Já tem um entrave. Então, eu tenho que ser conhecido, eu não preciso fazer propaganda. Mas se eu sou mais conhecido, eu ganho mais ações, eu ganho mais processos, eu tenho mais clientes. Então, eu vou começar a utilizar a rede social, para angariar esses clientes. E aí é onde vem o problema. Eu vejo atualmente que dentro dessa questão da rede social, de se montar personagens, muitos advogados buscam, e aqui, mais uma vez, não é nenhum tipo de crítica à atuação, é só para que a gente entenda a realidade. Às vezes a pessoa se torna mais blogueiro do que advogado. E isso traz um problema para o cliente. Você lembra quando a gente começou a conversar, eu falei sobre a necessidade do advogado se entender como um ator social. E às vezes, quando você se entende como um ator social, você se afasta um pouco da blogueiragem. Então, a advocacia você tem que estar se equilibrando. Você tem que entender a sua função social, você tem que saber como tratar o cliente, você tem que ser leal ao cliente. E quando eu falo leal, é no sentido de dar o seu melhor naquela situação. Do cliente ter a excelência jurídica ali no caso dele. Na advocacia é preciso isso, eu disse, é preciso coragem. Então, quando chega um caso para mim no meu escritório, eu tenho que atuar de uma forma que eu diga para mim mesmo. Nenhum outro advogado no país vai fazer aquilo que eu estou fazendo melhor, vai fazer melhor aquilo que eu estou fazendo. Pode fazer igual, mas nenhum vai fazer melhor. Eu vou buscar fazer o melhor possível. E às vezes isso afasta um pouco da blogueiragem, que é você dar uma mensagem curta, que muitas vezes tem uma segunda informação, né? Comunicação não é o que eu digo, é o que você entende, né? Uhum. Então, às vezes eu falo algo, mas na verdade você está entendendo outra coisa. E eu falo aquilo nessa intenção, que é para que você me procure, que é para eu tentar te angariar. Então, o advogado tem sim que usar as redes. Eu uso as redes, muitas vezes, às vezes eu faço vídeos, não sou tão frequente, mas às vezes eu faço vídeo no Instagram, comento alguma coisa. Mas a gente tem que sempre não esquecer que nós somos advogados em primeira instância e não apresentadores ou blogueiros. E é preciso fazer essa diferenciação. E aí é o que eu repito, tem vários advogados que fazem isso e muito bem, fazem com excelência e também são excelentes advogados na prática, né? Não é uma crítica, pelo contrário. Mas é necessário que as pessoas entendam e vejam, quando você vê uma propaganda, entre aspas, ou quando você vê um advogado falando, você entender todo o contexto que ele está falando e buscar ir ao escritório, ver se realmente aquele profissional serve para você, assim como o advogado. É direito do advogado ver se vai atender realmente aquele cliente, se aquele cliente cabe ao escritório. Uhum. Dr. John Lennon, o senhor atua em duas áreas do direito que passaram por reformas recentes, trabalhista e previdenciária. Eu queria que o senhor avaliasse cada uma delas para a gente. As duas reformas visam justamente o que a gente iniciou conversando, que é essa batalha entre o econômico e o social, podemos assim definir. Então, a reforma trabalhista de Michel Temer, ela trouxe principalmente, eu costumo dizer, não uma mudança legislativa, mas uma mudança de paradigma, em que o trabalhador ele deixou de ser visto no processo, muitas vezes, infelizmente, como a parte hipossuficiente. O que significa? No direito do trabalho, quando a gente entra com ação trabalhista, por óbvio, a empresa ela tem muito mais meios de constituir prova do que o empregado.
A empresa ela tem todos os documentos ao seu favor. A empresa ela tem todos os seus funcionários que ela pode utilizar como testemunha. O empregado não. O empregado só vai ter a seu favor aquilo que a empresa lhe deu, que a empresa lhe concedeu. Então, o empregado, ele é considerado a parte hipossuficiente, é o termo que se usa no direito do trabalho, que é o quê? A parte mais fraca. E por ele ser a parte mais fraca, princípio da equidade, é a base da justiça. Nós temos que ter leis que igualem essa relação. A gente não pode levar para um processo uma parte que está aqui e outra parte que está aqui. A lei ela precisa igualar essa relação. E o que a reforma de Temer fez, a reforma trabalhista, ao meu ver, é uma opinião minha, ela mudou o paradigma porque o empregado ele deixou de ser a parte hipossuficiente muitas vezes, em muitas relações. Vou dar um exemplo prático que eu vivenciei nas minhas ações. Antigamente, quando você ia entrava com ação trabalhista, primeiro, quase todos os juízes viam o depoimento da testemunha do empregado, quando ele era bem feito, um pouco superior ao testemunho da empresa. Por quê? Porque o testemunho da empresa era de um funcionário. Isso é óbvio, o funcionário ele não vai falar mal da empresa na audiência. O testemunho do empregado, não. As provas eram analisadas de formas diferentes. Não se exigia tanto do empregado, a chave caiu, não exigia tanto do empregado como se exige hoje. Então, muitas ações, para trocar em miúdos aqui, muitas ações que antes o empregado vencia, deixou de vencer após a reforma trabalhista por conta dessa quebra de paradigma. Hoje você leva, aconteceu comigo em vários casos, você leva uma testemunha, tanto advogando para empregado como para a empresa, que eu também advogo para a empresa. Você leva uma testemunha do empregado, reclamante, né, que é o termo que se usa no direito do trabalho. Você leva uma testemunha da empregadora, da reclamada, e muitas vezes essas testemunhas se anulam. O juiz entende que uma testemunha anulou a outra. Ora, mas a empresa tem 1.000 funcionários, o empregado ele tem uma testemunha, então como é que ele vai constituir prova? Desvio de função. Chega o cliente no meu escritório e diz, doutor, eu sou servente pedreiro, mas entrei na empresa e desde que eu entrei eu trabalhei de pedreiro. Só que eu recebia como servente e na carteira está servente, só que eu sempre desempenhei como pedreiro. A empresa vai dar um contra-cheque para um olerite para o empregado dizendo que ele era pedreiro? Não. Não. A empresa vai colocar na rescisão que ele era pedreiro? Não. Ele vai ter um crachá dizendo que ele era pedreiro? Não. A não ser que haja uma desatenção da empresa. Se a empresa for bem consultada juridicamente, né, ela não vai fazer isso. Cabe a esse empregado provar com o quê? Com testemunha. Ora, se eu levo uma testemunha e a empregadora, que tem 1.000 funcionários, leva uma testemunha e elas se igualam, como esse empregado, como esse reclamante vai provar o desvio de função? Isso acontece sempre? Não. Mas isso acontece em um número maior de vezes do que acontecia antes da reforma trabalhista. Então, é uma questão social que cumpre destacar. Muita gente também não sabe. O direito do trabalho existe em pouquíssimos países no mundo. O direito do trabalho é algo brasileiro, é uma conquista brasileira. Nos Estados Unidos não existe direito do trabalho. Na Argentina não existe direito do trabalho. Muito menos justiça do trabalho. Vez ou outra se discute a extinção da justiça do trabalho. Inclusive, salvo engano, existe uma PEC para a extinção da justiça do trabalho. Estava em discussão agora há pouco. Exatamente. Voltou à tona. Ela fica assim, dormindo, alguém fala, ela volta, mas ela está lá, o mal está lá. Ele pode acordar a qualquer momento. Está espreita. Aguardando o momento, ele pode acordar a qualquer momento. Vão fazer isso de forma abrupta? Vão dizer, acabou o direito do trabalho? Não. Nenhum político é louco. Você começa a mudar o discurso, você começa a tentar demonstrar à população que a justiça do trabalho é ruim, que é por conta da justiça do trabalho que tem desemprego, porque o empregador gasta muito.
Então, você começa a mudar o discurso para ter o apoio da população. E quando você percebe que tem um mínimo de apoio da população, está ali o monstro. Acaba-se a justiça do trabalho. É preciso ficar atento, não só a população, como a advocacia. A reforma trabalhista já deu um baque grande. No direito do trabalho já se fala numa nova reforma trabalhista. No fundo social, tem quem quer manter o status quo e quem quer alterar. Então, os empresários, muitas vezes, querem manter. Para o empresário, quanto menor o custo, maior o lucro. E eu não discuto isso. Eu não estou discutindo aqui o mérito do empresário. No Brasil, realmente se paga muito. Isso é um ponto certo. No Brasil se paga muito imposto. As empresas são extremamente oneradas. Mas talvez isso seja uma questão muito mais tributária do que trabalhista. Então, esse é um exemplo do direito do trabalho. A reforma previdenciária, de uma forma até mais direta, ela veio dificultar o acesso a benefícios. Então, foram implantados requisitos em vários benefícios para que seja mais difícil das pessoas alcançarem esses benefícios. Os exemplos claros foram as aposentadorias. Teve alteração de idade na aposentadoria por tempo de contribuição. Aí se faz regras de transição. Então, se você tinha pouco tempo, para você não ter que cumprir todo aquele período que a lei colocou a mais, você vai ter que cumprir um período menor, mas tem que trabalhar mais. Diminuíram valores de benefício. Tem uma discussão hoje no Supremo Tribunal Federal que está sendo votada, que é o valor da aposentadoria por incapacidade. A aposentadoria por incapacidade, ela diminuiu o valor. Ela tem essa discussão da diminuição do valor da aposentadoria por incapacidade. Flávio Dino, que votou contra a diminuição, ela até destaca um argumento com o qual eu concordo. Ora, se alguém que recebe um auxílio por incapacidade recebe X, como alguém que está aposentado por aquela incapacidade vai receber menos? Mas isso é uma questão, não é uma questão jurídica. Muitas vezes nós do direito, advogados, e eu vejo muito isso, tentamos buscar sempre soluções jurídicas. Isso não é uma discussão jurídica, isso é uma discussão econômica do país. O país precisa cortar gastos. E aqui eu não estou falando de Lula, azul, vermelho, não estou falando de presidente da República, estou falando do país economicamente. O país precisa cortar gastos. Para cortar gastos, ele precisa fazer algumas alterações na legislação para ele pagar menos. Como eu disse no início da conversa, não se pensa em cortar de magistrados que ganham 100 mil por mês, não se pensa cortar de bilionários, não se pensa cortar benesses de grandes empresas, se pensa cortar do que ganha salário mínimo, porque essa pessoa que ganha salário mínimo não tem um lobby para discutir no Congresso, não tem a porta aberta dos deputados, enfim, isso é uma questão política que eu não vou adentrar, apesar de já estar adentrando. Mas tanto a reforma trabalhista como a reforma previdenciária, que também já se fala na necessidade de fazer uma nova reforma previdenciária, ela vem como uma balança para tentar retirar um pouco do que é gasto pelo governo e um pouco do que é gasto pelas grandes empresas do trabalhador e do segurado. Isso é algo claro. John Lennon, existe um fundamento para isso? Sim, existe. Claro que existe. Mas existem outras soluções? Também. Só que essas outras soluções vai pisar no calo de muitas vezes de gente que não quer que o calo seja pisado. Mais uma vez voltamos para a rede social. Quando você controla a rede social, é muito fácil você controlar a opinião pública. Então você vai trabalhando essa opinião pública para que ela um dia passe a aceitar se aposentar mais tarde, ter menos direitos trabalhistas, poder trabalhar sem a carteira assinada. Eu acho que tudo é uma conversa, é uma mediação. Realmente algumas reformas precisam ser feitas. Os empregadores precisam ter um olhar diferente. As empresas pagam muitos impostos, é muito difícil, há dados que mostram isso e a gente não pode ir contra dados. É muito difícil ser empresário no Brasil. É muito difícil. Mas tem outras soluções para combater esses males do que simplesmente só cortar do mais pobre. E é isso que, infelizmente, acontece. Por que está se falando em outra reforma previdenciária? Porque quando se fez a primeira reforma previdenciária, no texto inicial existiam questões, igual a reforma tributária agora, que iam
prejudicar mais pobres, mais ricos. Exemplo, na reforma previdenciária, um dos grandes problemas do sistema previdenciário brasileiro é as pensões dos militares. São bilhões. Mas ninguém toca nas pensões dos militares. Na área tributária, agora a reforma tributária que vem sendo muito discutida, existiam questões de tributar dividendos, de acabar com benesses de empresas. Mas quando chega no vamos ver, na hora de aprovar a lei, essas coisas caem. Quando cai, quando eles fazem uma reforma dessa, André, eles calculam, olha, a gente tem um débito de 1.000, então a gente precisa fazer uma reforma que economize 1.000. Então você faz vários pontos ali para atacar várias áreas da sociedade para que você alcance essa economia de 1.000. Só que conforme você vai tirando pontos, a economia de 1.000 se transforma em 600. 5 anos depois, o que é que você precisa fazer? Outra reforma. E aí, vai tirar do mais fraco de novo? O Brasil precisa começar a discutir, e eu estou falando aqui como advogado, porque a advocacia, como eu demonstrei para você, eu sinto que a gente faz parte disso. A OAB tem esse poder também. A gente precisa de começar a discutir a parte mais poderosa, começar a contribuir também com mais. Ou começar a contribuir, porque muitos não contribuem. Existe uma lenda que o Brasil é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. Não é nada? De forma alguma. Isso é repetido várias e várias vezes. Tem aquele ditado, né? A mentira que é dita várias vezes se torna verdade. Então, nós somos um país pobre, a gente cresce ouvindo isso, que o Brasil é um país pobre. O Brasil caiu de ranking, hoje é a 11ª economia do mundo. Ora, se nós somos a 11ª economia do mundo, já fomos a 7ª maior economia do mundo, como é que nós podemos falar que o Brasil é um país pobre? O Brasil não é um país pobre. O que existe no Brasil é uma péssima distribuição de renda. O Brasil tem pessoas pobres e pessoas muito pobres e um grande número de pessoas pobres, porque a renda é terrivelmente distribuída. O que é que isso tem a ver com direito? Isso afeta diretamente o direito previdenciário e o direito do trabalho, que são direitos, são áreas do direito em que os beneficiários, na maioria das vezes, são pessoas mais pobres, né, da classe mais baixa da população. Ok. Dr. John Lennon, nesses 12 anos, né, qual foi o caso mais desafiador, ou aquele que mais te marcou, né, onde o senhor sentiu que a justiça realmente foi feita através do seu trabalho? Olha, tiveram alguns casos. Não vou citar aqui muito diretamente o caso, né? Mas assim, eu já tive casos tanto de benefícios previdenciários que eu vi que a pessoa realmente tinha uma condição precária e que quando eu disse, olha, a gente ganhou, a pessoa começou a chorar copiosamente no meu escritório. E ali você sente o quanto aquela pessoa vinha sofrendo, né? Com essa necessidade. Eu tive casos, infelizmente, também na área do direito civil de dano morte, né, que aconteceram situações que levaram a pessoa à morte. E, obviamente, nenhuma indenização pagador dos familiares, né, a respeito de uma morte, mas você sente, pelo menos, que algo foi feito pela justiça dos homens, né, para tentar compensar aquilo. Então, são vários casos. Na verdade, André, às vezes a gente acaba medindo o caso pela quantidade de honorários que a gente vai ganhar, o valor que a gente vai ganhar. Mas talvez aquele que a gente ganhou menos ajudou tanto uma pessoa que a gente nem imagina. Então, são vários casos que a gente vê que a justiça foi feita. Infelizmente, também tem o outro lado. Ninguém é perfeito e muitas vezes a justiça não é feita. E isso machuca muito e desgasta o profissional, psicologicamente. Uhum. Dr. John Lennon, a gente está chegando, se encaminhando para o final da nossa entrevista, da nossa conversa. Eu queria fazer um ping-pong aqui com o senhor, que são perguntas rápidas, respostas rápidas, e que são fora da área do direito, né? Um disco ou música? Eu sou complicado para responder isso, porque cada dia eu estou ouvindo uma música diferente.
Mas eu gosto de rock e gosto de uma banda específica, então eu vou citar uma delas, eu vou citar a Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Uma viagem que mudou sua vida, sua visão de mundo. Gosto muito de viajar, eu vou colocar a primeira. Viajei para Buenos Aires justamente para fazer o curso na UBA e lá eu encontrei dezenas de pessoas de dezenas de países diferentes. E aquilo me encantou muito, é algo que me ajudou muito pessoalmente e profissionalmente. O que John Lennon faz para recarregar as energias no final de semana? Boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Eu tento me desligar. E eu tenho que me esforçar mais em 2026, as promessas, né? Para me desligar de celular, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu faço, inclusive a gente está no período agora, é o recesso forense. Eu tento tirar ele para descansar a cabeça. O cérebro é o meu instrumento de trabalho, então ele precisa estar descansado para que eu possa desempenhar bem a minha atividade. Time do coração. Corinthians. Como bom corintiano, o advogado tem que ter sangue no olho. Quixaba, em uma palavra. Quixaba em uma palavra. Esperança. O livro que todo mundo deveria ler, que não seja de leis. Todo mundo deveria ler. Essa é difícil. Todo mundo abrange tanta gente, né? É. Eu vou falar um livro que eu li. Difícil, mas eu vou falar um livro que eu li. Eu gosto muito de ficções, justamente para tentar se parecer. Mas se for para citar um livro, não que todos deveriam ler, mas para citar um livro, 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão. Muito bom. Garcia Marques. Muito bom. Bom mesmo. Bom prestando, como a gente diz aqui. Tem a série agora na Netflix, mas eu ainda não vi. Também não. Mas leiam um livro antes da série, né? Eita, se não fosse advogado, o que estaria fazendo hoje? Boa pergunta também. Talvez eu fosse, para falar de profissão, vamos imaginar que eu também ganharia uma bolsa nessa outra profissão. Engenheiro. Engenheiro? Matemática, eu sempre gostei de matemática, arquiteto. Ou psicólogo. Veja como eu sou de várias áreas. Eclético, né? Eu sou eclético, não tem pra onde correr. Doutor Jonas Cassiano, presidente da UAB de Afogados da Engazeira, a primeira opção dele era engenharia. Então, ele também. E dizem que advogado não gosta de matemática, né? Dizem, né? Já viu dois aqui que poderia ser engenheiro. Então, é uma lenda. Um sonho que ainda quer realizar. Sinceramente, eu não tenho sonhos assim, eu coloco mais como objetivos, mas eu trabalho diariamente para tentar dar uma vida mais confortável para minha família, é isso que eu quero realizar. Muito bem. Dr. John Lennon, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, a nossa conversa foi extraordinária. Eu que agradeço, André. Eu quero lhe parabenizar, tanto pelo blog como pelo podcast. É essencial, havia essa lacuna também na nossa região de um blog jurídico, de um podcast jurídico. Você está dando a oportunidade para muitos advogados falarem. E conte comigo para uma próxima conversa, estou à disposição de todos. Muito bem. É isso aí. Dr. John Lennon, né, queria que o senhor deixasse uma mensagem final, né, para estudantes de direito, jovens advogados, né, pessoal que está querendo entrar aí, está começando a entrar nessa área. O que o senhor deixaria de mensagem para eles? O que eu aconselho é buscar fazer aquilo que gosta, sem pensar muito no financeiro, porque isso vem automaticamente, parece clichê, mas é verdade. Se você escolher algo que você não gosta, você não vai conseguir fazer bem, você vai se frustrar. Eu tenho uma frase que eu guardo para mim, filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que ele diz assim: há uma coisa em mim a qual eu chamo coragem, e ela até agora matou em mim todo desânimo. Então, se eu posso dizer algo para as pessoas que estão ouvindo, para os estudantes, é que tenham coragem, perseverem, no final tudo vai dar certo. Nietzsche é massa. Gente, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Fiquem sempre ligados aí com a gente.
Siga lá o Instagram do Causos e Causas, causos.causas. Visite nosso site, www.causosecausas.com. Não esqueça, compartilhe esse episódio, né? Se inscreva aí na Elo TV, siga também as redes sociais da Elo TV, esteja sempre conosco. Nosso muito obrigado e até a próxima!